Sabe, a Fórmula 1 é cheia de histórias de glória, de domínio, mas a história de hoje é um pouco diferente. É sobre um gigante, um time que já foi literalmente o dono do mundo e que hoje luta só para existir. Essa é a história da Williams. É, essa frase aqui ela diz tudo, né? Pensa só, algumas equipes lutam por vitórias, outras lutam para continuar existindo. É um abismo, um contraste brutal entre o que a Williams foi um dia e o que ela se tornou. E é disso que a gente vai falar. Ok, para a gente entender essa briga de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E não é pouco tempo, não. A gente vai para uma época em que a Williams não era só mais um time no grid, ela era a equipe. Sabe, onde vencer não era um sonho, era o esperado, era a obrigação. Olha, a linha do tempo aqui não deixa mentir. Dos anos 80 até o finalzinho dos anos 90, a Williams foi uma verdadeira dinastia. Eles não só ganhavam, não, eles inovavam, quebravam recordes, eles definiram eras inteiras da Fórmula 1. E aquele carro de 92, nossa, aquilo era coisa de outro planeta. Com suspensão ativa, eletrônica super avançada, parecia que estava competindo em outra categoria. E o último título, lá em 97, com Villeneuve, foi tipo o ponto final de uma era de ouro absurda. E se não bastasse, dá uma olhada nessa lista de nomes. Isso aqui não é só uma lista de pilotos, é um hall da fama. Alan Jones, Keke Rosberg, Piquet, Mansell, Prost, cara, são lendas, campeões mundiais. 7 títulos de pilotos saíram desse time. E todos eles passaram pela Williams no auge da carreira. A mensagem era muito clara naquela época. Se você quisesse ser o melhor, tinha que pilotar o melhor carro. E o melhor carro era um Williams. Simples assim. Aí fica a pergunta, né, como é que uma potência dessas cai? Bom, não foi um tombo de uma hora para outra. Foi uma queda lenta, sabe, dolorosa, e aconteceu enquanto o mundo da Fórmula 1 em volta deles mudava, e mudava rápido demais. E que o ponto é o seguinte, a Fórmula 1 não perdoa, ela não espera por ninguém. Enquanto a Williams ainda se orgulhava daquela tradição de ser uma equipe de garagistas, sabe, de engenheiros apaixonados, o esporte virou outra coisa. O jogo passou a ser sobre grana pesada de montadoras, estruturas de empresa gigantescas, tecnologias cada vez mais complexas. E a Williams, bom, parece que a ficha demorou um pouco para cair. E essa tabela aqui, ela escancara o tamanho do tombo. Mas não é só sobre números, é sobre uma mudança de mentalidade. O objetivo, que antes era lutar por títulos, virou celebrar um pontinho no fim de semana. O foco, que era inventar o futuro da F1, se transformou em apagar incêndios, superar as próprias limitações. A mudança foi brutal, não tem outra palavra. E essa luta toda tem um custo, né? E não é só nos resultados, é um custo para a alma do time. Tenta imaginar, você trabalha lá, carrega esse nome gigante nas costas, passa todo dia no corredor pelos troféus do Senna, do Piquet, do Mansell, e aí você vai para a garagem para lutar para não ficar em último. É uma pressão diária psicológica gigantesca. E essa frase aqui, ela resume essa pressão toda. Porque pensa bem, perder uma corrida quando você tá lá no topo, é frustrante, claro, mas faz parte do jogo. Agora, lutar só pra não desaparecer, só pra se manter vivo enquanto todo mundo fica te lembrando do quão incrível você já foi, isso é uma dor completamente diferente. É uma briga diária contra o seu próprio fantasma, contra o seu passado de glórias. E essa briga não é só na pista, viu? O chefe da equipe, o James Vowles, ele foi super direto. O maior problema hoje são as instalações da própria Williams. A estrutura que um dia foi de ponta, hoje é o que segura o time. Imagina ter engenheiros brilhantes, cheios de ideias, que não conseguem colocar em prática porque o maquinário é dos anos 2000. É literalmente um teto de vidro que impede a equipe de se olhar mais alto. Mas essa história não é só sobre lamentar o passado, não. Porque no meio dessa luta toda, existe um plano. A Williams não está só tentando sobreviver, ela está se reconstruindo de um jeito bem metódico, bem pensado. E a peça central dessa reconstrução tem nome: James Vowles. O cara veio da Mercedes, a equipe que dominou a F1 por anos. E ele trouxe uma visão de longo prazo, nada de solução mágica, nada de milagre. Ele está lá, tijolo por tijolo, reconstruindo a base do time, pensando lá na frente.
Só que um bom estrategista também precisa de um piloto de ponta para fazer a coisa acontecer na pista, né? E tudo indica que essa peça é o Carlos Sainz. Ele foi elogiado até pelo Jacques Villeneuve, campeão com a Williams. E a galera vê ele como o piloto que pode, de fato, mudar a mentalidade do time e, principalmente, ser a peça-chave no desenvolvimento do carro para as novas regras de 2026. E não é só de nome famoso que se faz um futuro, né? Eles estão construindo a base com novos talentos também. Contrataram o especialista em aerodinâmica que veio direto da Mercedes, o Jean-Thomas Vsky, e estão investindo pesado na academia de pilotos. Isso mostra que o plano é sério, o foco é no longo prazo mesmo. Então, resumindo, o que a gente está vendo aqui é um plano de verdade. Não é só esperança, é método. Cada passo é super bem pensado. Primeiro, uma liderança estratégica e moderna. Segundo, um piloto experiente para guiar o projeto. Terceiro, reforços técnicos em áreas que precisam. E o mais importante de tudo, foco total em 2026. É a grande chance de virar o jogo de vez. E tudo isso nos leva a uma grande questão. Com esse plano todo em andamento, a Williams está numa encruzilhada. E talvez seja a encruzilhada mais importante da sua história recente. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão. Todo esse esforço, toda essa reestruturação, no fim se resume a isso? A Williams ainda consegue transformar essa tradição toda num futuro? Ou a missão agora é só e apenas continuar viva? O peso da história pode ser duas coisas, né? Uma âncora que te afunda ou um motor que te joga para frente. O grande desafio da Williams é esse, usar o legado para avançar e não para ficar presa no passado. E a gente tem que ser realista aqui. A Fórmula 1 é um esporte brutal. A glória vem e vai, e lá no topo do pódio, o espaço é para pouquíssimos. Mas, no fim das contas, talvez seja exatamente isso que defina a Williams hoje. Não são os títulos do passado, mas a paixão, a resiliência, a alma da Fórmula 1 que eles representam. E enquanto eles estiverem lá, no grid, a esperança de ver esse gigante acordar de novo, essa nunca vai morrer.